Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje iremos entrar aqui num assunto que eu amo de coração. Quando se trata sobre a ressurreição, esse é um assunto que me enche de esperança. De antemão, eu quero pedir a vocês o perdão porque eu estou um tanto resfriado e algumas vezes eu estou tossindo. É provável que quando eu estiver falando eu venha tossir, então eu já peço a você que compreenda essa situação, porque provavelmente eu venha causar algumas tosses aqui decorrente da garganta. Mas olha, voltando aqui ao assunto da lição, eu quero que você entenda comigo, Paulo, quando ele inicia a sua segunda carta aos Coríntios, ele começa dizendo assim, ó: mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Paulo dá uma ênfase muito grande na ressurreição. O maior escritor da Bíblia que mais fala de ressurreição é Paulo, em várias cartas. Aos Tessalonicenses, ele fala isso também no livro de Efésios, ele chega a descrever também isso aos Coríntios. Então, assim, Paulo muito menciona em relação à ressurreição e é aquilo que ele tinha grande ênfase, né? Na carta, no livro, na carta a Timóteo. Então, assim, existem formas claras e implícitas que Paulo ali descreve sobre a ressurreição. E eu gostaria de trazer para vocês aqui um assunto que mexe muito comigo. Sabe, o tema que você encontrou aí no vídeo de hoje tem a ver com o que eu vou mencionar. A gente vai precisar de ler alguns textos. Eu não vou ler todos os textos aqui para não cansar vocês, mas eu vou mencionar os textos para que você possa conferir em sua casa. Primeiro, o tema central de hoje, ele aborda a vida, a morte e a ressurreição. Lembra que eu falei sobre isso com vocês ontem, ou melhor, domingo, quando eu trouxe a lição do próximo trimestre, que vai falar sobre vida, morte e eternidade? Pronto. Aqui também é a mesma coisa. Na Bíblia, nós temos aqui pelo menos 10 ressurreições. 3 no Antigo Testamento e 7 no Novo Testamento. Dentre todas essas ressurreições, existem duas que mais são, digamos que assim, tema de debate. Né? Eu posso dizer assim, a ressurreição de Lázaro, que passaram-se 4 dias e depois ele trouxe de volta à vida. Ele estava realmente já cheirando mal. Essa foi uma ressurreição estupenda. E uma outra ressurreição é aquela ressurreição que envolve a ressurreição de Cristo. Porque depois que ele ressuscitou, o livro de Mateus descreve que ele levou consigo uma quantidade de mortos grande, não se diz quantos foram, né? Mas ele fala assim, muitos corpos de santos ressurgiram com Cristo também. Isso está no livro de Mateus, quando ele ali escreve seu primeiro evangelho. Porém, entre essas ressurreições, essas foram as duas, na verdade, que houve uma ressurreição para a vida eterna. A ressurreição de Jesus, quando ele ressuscitou, e a ressurreição desses que foram com ele ressuscitados. Eu encontro ênfase nisso baseado num livro chamado O Desejado de Todas as Nações. Essa ressurreição aqui desses corpos que ressuscitaram com Cristo, eu acredito que está no Evangelho de Mateus, capítulo 27, dá-se com clareza, quando ele fala assim, e foram vistos por muitos. Ellen White descreve que aquela ressurreição que aconteceu ali, ela serviu para validar a ressurreição de Cristo, porque ele passou aqui ainda 40 dias, e nesse período, esses que ressuscitaram com Cristo, serviram para testemunhar sobre a veracidade. E o que me chama a atenção é que esses que ressuscitaram com ele, provavelmente, eram conhecidos daquela época, porque o texto sagrado aqui nos fala, no livro O Desejado de Todas as Nações, que eles foram que morreram pela causa de Cristo. Observe o que é que diz aqui o texto, olha. Quando Cristo ressuscitou, trouxe do sepulcro uma multidão de cativos. O terremoto, por ocasião de sua morte, abriu-se o sepulcro e ressuscitou e trouxe de volta à vida juntamente com ele. Eram os que haviam colaborado com Deus e que, à custa da própria vida, tinham dado testemunho da verdade. Agora, deviam ser testemunhas daquele que os ressuscitara dos mortos. Só para a gente entender, entre as ressurreições que nós citamos anterior e essa, há uma diferença muito grande. Todos os outros, o filho da viúva de Naim, a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição daquele jovenzinho que a mãe estava, que era uma viúva, todos esses que ressurgiram, o próprio Lázaro, voltaram a morrer. Porém, esse grupo que ressuscitou com Cristo e o próprio Cristo
não voltaram a morrer. E eu digo isso baseado nesse outro texto que diz aqui, ó. Durante seu ministério, Jesus ressuscitara mortos, fizera reviver os filhos da viúva de Naim, a filha do principal, no caso de Jairo, de Lázaro. Estes foram revestidos, estes não foram revestidos de imortalidade. Ressurgiram, então, ainda estavam sujeitos à morte. Aqueles que ressuscitaram com Cristo, por ocasião de sua ressurreição, saíram para a vida eterna, ascenderam com ele como troféus de sua vitória sobre a morte e o sepulcro. Estes, disse Cristo, não são cativos de Satanás. Eu os redimi, trouxe-os da sepultura como as primícias de meu poder, para estarem comigo onde eu estiver, para nunca mais verem a morte, nem experimentarem a dor. O livro é O Desejado de Todas as Nações, a página 462, se for a edição condensada, e se for a edição encadernada, a maior, ela é 786 e 787. O que me chama a atenção aqui, e eu quero com que você entenda, é essa expressão quando é dito aqui, ó, Efésios 1, 18 a 23, Paulo fala sobre o poder de Deus, o que esses versos nos ensinam sobre o poder da ressurreição, que esperança e promessa há nesses versos. Olha, quero deixar bem claro para vocês aqui que a ressurreição de Jesus, ela não foi um ato especificamente de Deus o Pai. O que eu quero dizer com isso, eu acho brilhante essa obra da ressurreição de Cristo. Por quê? No livro de João, no capítulo 10, ele chegou a dizer assim, ó, eu tenho poder para dar a minha vida e poder para retirá-la. E ele chegou a dizer, eu sou a ressurreição e a vida, quando ele ressuscitou a Lázaro. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Então nós entendemos que Jesus tinha poder para poder trazê-lo de volta à sua vida própria. Porém, uma coisa interessante, no livro de Romanos, no capítulo 8 e o verso 11, o texto fala que o Espírito Santo ressuscitou a Cristo. Quando fala assim, e o Espírito vivificou a Cristo também. Então, de acordo com Romanos 8, verso 11, o Espírito Santo ressuscitou a Cristo. Porém, no livro de Atos, eu separei aqui o texto, Atos capítulo 6, verso 14, Atos 2, 24, descreve que o Pai ressuscitou a Cristo. Então, você tem aqui Cristo trazendo ressurreição para si próprio, o Espírito Santo, o autor da ressurreição de Cristo, e o Pai também. Todos três atuaram nessa obra maravilhosa que se trata, que se faz menção, à ressurreição de Cristo. Isso aqui é muito interessante, sabe por quê? Quando Cristo vai aos céus, quando ele volta ao céu, de acordo com o capítulo 14 do livro de João, ele descreve que nos deixaria o Consolador para que esteja conosco para sempre. Porém, esse mesmo Espírito também atuará em nossa vida na ressurreição dos justos, ou seja, na ressurreição do último dia, naquele dia quando Cristo voltar e quando bradar com a sua voz e com alarido e com voz de arcanjo, como está na carta aos Tessalonicenses, o Espírito Santo irá trazer-nos de volta. Porém, é a voz de Cristo que fará isso. É interessante. Na obra da ressurreição, Cristo atuará, o Pai atuará e o Espírito Santo atuará, assim como foi com Cristo também. Então, quando eu vejo nessa lição, falando assim, ó, Paulo falou sobre o poder de Deus. O que esses versos nos ensinam sobre o poder da ressurreição? Eu particularmente entendo que eu tenho à minha disposição o poder das três pessoas da divindade para me trazer de volta à vida. Porém, esse poder que vai me vivificar na volta de Cristo, se eu estiver dormindo no sono da morte, ele está disponível para mim hoje. Ele está à disposição para transformar a minha vida hoje também. Então eu entendo aqui que a obra de salvação, o poder da ressurreição, ela é maravilhosa e estupendamente grandiosa, porque ele envolve os três seres da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Levando em consideração esse tão grande poder que nós temos, eu paro e penso, como negligenciar tão grande obra de salvação? Como resistir a tão grande ressurreição? Eu não tenho esperança de que quando morrer eu vou estar com Cristo de imediato, ou eu vou estar no purgatório, ou vou reencarnar. A Bíblia não me dá essa esperança. A esperança que ela me dá é a esperança que Cristo teve quando ele morreu. Cristo morreu e ressuscitou. Todos aqueles que em Cristo dormem irão também ser ressuscitados. Os únicos na Bíblia que nós conhecemos que houve ressurreição para uma vida imortal foi a de Cristo, que é descrito no livro de Mateus, e também dos que com ele foram ressuscitados.
E sem esquecer também da ressurreição de Moisés, como está escrito no livro de Judas, né? Quando ali fala sobre o corpo dele, ele diz: o Senhor te repreenda. Por que eu acredito que Moisés ressuscitou? Porque ele aparece no capítulo 17 de Mateus, no Monte da Transfiguração. Tanto Moisés quanto Elias. E nesse texto, quando aparece esse episódio, Jesus chega a dizer para os discípulos o seguinte: muitos dos que aqui estão não passaram pela morte sem antes ver a glória e o reino de Deus. Então todos ficaram sem entender. Muitos levam em consideração que essa expressão de Cristo tem a ver com a sua volta de maneira manifesta, de maneira universal. Porém, ali nós entendemos que Cristo mostrou o seu reino em miniatura. Moisés, representando todos aqueles que voltarão à vida através da ressurreição, e Elias, representando aqueles que iriam passar de uma vida para outra sem morrer, ou seja, ser trasladados. E esses dois personagens é o tema central que envolve uma vida onde eles viveram para poder explicar, onde eles viveram de fato para trazer uma reforma do povo de Israel, tanto Elias quanto Moisés, e ali os dois representam o grupo de todos os salvos de todos os tempos, que irão vir na volta de Cristo quando ele voltar. Aqueles que estiverem vivos serão transformados, Elias, e aqueles que morreram serão ressuscitados e glorificados, assim como foi com Moisés. Tendo à disposição esse poder maravilhoso das pessoas da divindade, eu peço: Senhor, me ajuda a dar ênfase ao teu poder e que eu trabalhe para com que o teu poder em mim se aperfeiçoe e que eu diga como Paulo, que eu não viva mais, mas Cristo viva em mim. Que nós, portanto, possamos levar em consideração. Nós temos, irmãos, em nossa disposição grande poder. Resistir a esse poder é, de fato, escolher a perdição. É, de fato, deixar de crer naquilo que temos para tão grandiosa galardão que foi esse que ele nos concedeu, sabe? A Bíblia nos fala assim, ó: o salário do pecado é a morte, mas aquela morte é a morte eterna. E ele depois continua: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Logo, a morte do salário do qual o pecado nos traz é a morte que não tem salvação, a morte que não haverá ressurreição para a vida eterna, haverá ressurreição para a destruição. Então, sabendo disso, não seria interessante eu e você nos achegarmos mais a Deus? Não seria interessante eu e você podermos dar mais crédito à tão grande disponibilidade que o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos concedeu? Que Deus, portanto, nos dê essa consciência e que nós possamos nos apropriar de tão grande poder à nossa disposição. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela tão grande redenção a nós concedida. Que o Senhor guarde os teus filhos e os auxilie para que eles verdadeiramente se submetam ao teu senhorio. E assim, Senhor, como eu preciso também crer na ressurreição que há de acontecer na tua volta, que eu possa viver para uma ressurreição da morte do pecado para a tua vida em Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe os teus filhos, Senhor, nos dá um bom dia com a tua presença e perdoa os nossos pecados e enche-nos com esta esperança. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Lembrando que quando Paulo escreve a carta aos Tessalônicos, ele fala assim, ó: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, como os demais que não têm esperança. Essa é a nossa esperança. Então Paulo depois discorre falando menção à ressurreição. Que Deus, portanto, nos abençoe e nos crie em nós cada vez mais o desejo ardente de servi-lo e servi-lo para sempre. Um bom dia, Deus abençoe você e compartilhe esse vídeo, curta e se inscreva no nosso canal e nos ajude a continuar levando a sério ou avante a obra de Deus. Deus abençoe você.